para poder pegar a apresentação. Agora, Leandro Cordeiro, colega nosso de trabalho, né? Funcionário lá da inspeção, supervisor, né? Ele vai estar trazendo para a gente aqui uma apresentação com um tema bem importante, segurança psicológica. Então, gostaria de que o Leandro estivesse aqui na frente para a gente para conduzir a palestra. Obrigado, Danilo. Não é sobre logística, não é sobre petróleo, é sobre transformar a sociedade. A razão de existir da Petrobras é muito mais do que apenas fazer manutenção e operação e fazer todo esse tipo de trabalhos técnicos, tecnológicos e inovadores que fazemos de segunda a sexta. Isso é importante refletir, porque a primeira pergunta a ser respondida é por quê? Por que estamos aqui? Por que temos que refletir sobre segurança e saúde? Por que temos que fazer essa reunião periodicamente? Por que temos que fazer DSMS semanalmente? Por que segurança, saúde, meio ambiente tem que ser um tema importante? Porque estamos falando sobre transformação da nossa sociedade. Da nossa sociedade e das futuras. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existe uma razão em estarmos aqui reunidos. E ela, com certeza, precisa ser maior que a nossa própria existência. Se o propósito for do seu tamanho, ele termina com você. Então, hoje, eu quero ser aqui apenas um facilitador para refletirmos juntos sobre coisas que eu considero importantes para essa e para as próximas gerações. Muito prazer, eu sou Leandro Cordeiro e estarei com vocês falando sobre o EPI da alma do trabalhador, que é a segurança psicológica. Faremos algumas observações aqui que vão mostrar que essa segurança psicológica ela não aumenta custos e gargalos na sua empresa, na sua gestão. Ela simplesmente vai fazer a sua equipe trabalhar com alta performance e, ao mesmo tempo, bem-estar, mantendo, inclusive, essa segurança, aumentando a percepção de segurança, aumentando a cultura de segurança. Eu quero fazer essa provocação num tempo relativamente curto, porque no final das contas, eu quero que a metade da palestra seja com vocês, quando a gente se reunir numa roda de conversa para poder fazer alguns debates sobre as provocações que eu vou tentar promover, ok? Mas aí, para começar esse momento inicial, eu quero que você analise essa foto aí. Essa foto reflete sobre como o nosso Brasil é conhecido lá fora, concordam? Brasil é o país do futebol. Quem nunca ouviu isso? E aí a gente vê aí essa seleção que é já de alguns anos atrás, tem algumas pessoas aí que a gente ama e outras que a gente nem tanto assim, mas você vê a interação da torcida, a mídia ali, jornalística, os jogadores, e a gente vê aí essa foto mostrando algo que traz forte impacto emocional para todo brasileiro, de maneira óbvia, genérica, né? E aí a gente pode realmente pensar que o Brasil, para quem está lá fora, é o país do futebol. Mas o Brasil também é conhecido lá fora como o quê? O Brasil é o país da maior festa a céu aberto do mundo, o país do carnaval. Inclusive, eu trouxe aqui uma foto da campeã desse ano, e essa foto ela é muito emblemática. Nós temos aqui o Vini, que é um músico de uma escola Imperatriz, que é uma grande referência para nós aqui, gerente de faixa de dutos, e ele não é só um entusiasta, como é um músico exímio, faz isso muito bem. E nós temos aí uma foto que para mim representa uma coisa bem interessante, né? O Brasil lá fora sendo conhecido também como o país do carnaval. Cara, mas eu penso que no momento que o mestre Cissa, que é o mestre da bateria dessa escola, está sendo homenageado lá em cima, ele não está sozinho, ele está levando o time com ele está levando toda a sua bateria num carro exclusivo, numa logística que foi toda preparada para poder fazer essa saída triunfal. Foi muito emocionante, além da beleza que essa festa carrega. Mas essa realmente é um ponto muito forte aqui do Brasil, mas lá fora somos também conhecidos como país do carnaval. O que mais? Brasil, país da Amazônia, o que mais aí está no imaginário do nosso público externo, lá da galera que está lá fora olhando para o Brasil, achando que o Brasil é referência. Temos alguns predicados a serem observados.
Porém, entretanto, todavia, não é só disso que o Brasil vive. O Brasil também é campeão, é referência em ansiedade. O Brasil é o país campeão de ansiedade, número 1 no mundo. Olha que dado interessante. O Brasil é só o primeiro de ansiedade e o 5º mundial em depressão e o primeiro na América Latina. Isso tem que dizer alguma coisa para você desde já. Ansiedade e depressão geram o quê? Uma síndrome de burnout, que afeta 32% dos trabalhadores brasileiros neste momento, dados do INSS. Dados da OMS falando sobre ansiedade e depressão. Os afastamentos pelo INSS em 2025 chegaram a 500 mil de trabalhadores. Imagina o impacto econômico que isso causa nas empresas por ansiedade e depressão. Afastamento por ansiedade e depressão. Não estamos aqui contabilizando os afastamentos por acidentes de trabalho na sua maneira convencional, ok? E aí um dado da Federação da Indústria, não é um dado do governo, é um dado da Federação da Indústria de Minas Gerais, que fez uma estatística aí pensando no Brasil, que os prejuízos estimados em 2025 foram de aproximadamente 400 bilhões às empresas. Pensando o quê? Pensando nessa questão das causas relacionadas à saúde mental. A ausência de um programa, a ausência da realidade da saúde emocional nas empresas, gerando uma série de prejuízos ao seu próprio mercado. Esse é o quadro da saúde mental no Brasil. País do carnaval, país do futebol e o país com os piores dados relacionados a questões psicossociais. Como que isso se reflete no trabalho? E aí esse que é o ponto que começa a provocar um pouco das nossas reflexões acerca do que estamos fazendo aqui hoje. A saúde mental nos trabalhadores ela é afetada pelo seu ambiente de trabalho e nós temos muitos fatores relacionados a isso. Temos os fatores organizacionais e aí nós vamos ter aí as questões relacionadas à ergonomia, à organização do local de trabalho, a ausência de propósito. A ausência de propósito pode parecer uma coisa pessoal, mas aqui nesse caso não é. É sobre o propósito do trabalho. Imagina um trabalhador que trabalha numa microtarefa, numa atividade tão segmentada que ele não consegue enxergar na cadeia de processo a sua finalidade, a sua função, a sua importância. Isso tira a experiência humana de ser protagonista, de participar de algo importante, de construir para algo maior, transformando ele tão processual, mecanizado quanto uma máquina. E isso, com certeza, é um fator que afeta muitos profissionais em diversas camadas da nossa cadeia produtiva. Temos também aí a sobrecarga de trabalho, né? A falta de ergonomia, ritmo excessivo, metas inatingíveis, ou seja, metas que foram feitas para não serem cumpridas, mas para jogarem a equipe para o máximo de produção, e isso afeta a conta chega à alma do trabalhador. A síndrome de burnout, que esse estresse crônico já é catalogado, já é reconhecido como uma doença do trabalho, ou seja, ela é uma doença gerada no ambiente de trabalho. O nexo de causalidade, que vai inclusive gerar as estatísticas no INSS e o cadastro, tanto na CAT quanto nos programas relacionados aos cálculos para aposentadoria e uma série de outras coisas ligadas ao Ministério da Saúde e Previdência, a síndrome de burnout hoje ela é uma doença adquirida em função do trabalho. Não entraremos aqui nos fatos relacionados às ansiedades e às depressões que podem estar ligadas a suscetibilidades individuais em relação à vida pessoal das pessoas, embora esses fatores vão ser e devem ser observados no ambiente de trabalho para que a gente possa adaptar o trabalho à pessoa e não a pessoa ao trabalho. Inclusive, esse é o conceito de ergonomia. Adaptar o trabalho às pessoas. Ambientes tóxicos, relações interpessoais, assédio, violência, discriminação e gestão abusiva estão entre os ambientes que vão gerar um adoecimento mental e abalar toda a estrutura da segurança psicológica. Mas a gente pode agora falar de um caso positivo. E esse caso positivo é um caso clássico na literatura, inclusive é um caso apontado
para uma empresa de alta performance, uma Big Tech, que é muito conhecida, né, pelo seu perfil de gestão, pela sua forma de inovar, a forma de lidar com pessoas. E o Google fez aí um levantamento interno com 180 times de engenharia e vendas para poder tentar entender por que alguns grupos se destacavam muito em relação aos outros, se de fato havia um nivelamento muito grande entre todos os profissionais, qualidade técnica e habilidades individuais muito grandes. E eles entenderam que o diferencial foi o nível de segurança psicológica que existia naquelas equipes que se destacavam. E esse foi o fator que despontou em, de fato, fazer a diferença, porque esse ambiente propicia a criatividade, a inovação, aproveitamento total do potencial intelectual, maior engajamento e retenção dos talentos e uma redução drástica do estresse e do burnout. Então, a segurança psicológica superou em todos os outros critérios. Por isso que o nome desse projeto foi denominado Projeto Aristoteles, por conta daquela frase clássica, que é: o todo é maior do que a soma de suas partes. Se eu pegar um braço, se eu pegar uma cabeça, se eu pegar uma perna, um tronco, eu não estou fazendo um corpo. Mas um corpo integrado, ele tem funcionalidade, ele tem potencial e ele pode surpreender com todas as suas capacidades. Então aqui nós temos um case positivo mostrando que a segurança psicológica, ela sim gera alta performance, podendo gerar bem-estar. Mas é interessante também conhecer de onde que veio esse termo, né? Esse termo veio por uma grande especialista, uma grande cientista do comportamento humano, que é a Amy Edmondson, e ela é muito conhecida justamente por postular essa tese da segurança psicológica. E ela tem uma frase que consegue sintetizar o que é a segurança psicológica, que é a crença. Quando a gente fala de crença, a gente já tem que pensar na crença no sentido neurológico mesmo, né? Como uma quantidade de informações que geram uma sinapse tão poderosa que estrutura diversos outros pensamentos, comportamentos, hábitos e faz com que essa pessoa norteie suas decisões em função de. Então a crença é uma crença compartilhada, ou seja, não adianta uma pessoa de um grupo pensar desse jeito se o resto do grupo não pensa. Então a segurança psicológica, ela vai trabalhar uma ideia de crença coletiva, uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe, de que aquele time é um ambiente tão seguro para a tomada de riscos interpessoais. E o que são os riscos interpessoais? É aqui que é muito importante entender. O risco interpessoal significa que você pode ser quem você é sem máscaras. É bem desafiador, não é? É muito desafiador. Isso aqui, na verdade, é quase uma afronta para determinados ambientes. E aqui eu preciso ser honesto com vocês. Isso aqui nós estamos falando de um desafio, de um lugar ideal. Isso aqui é uma provocação às nossas estruturas, a começar de mim, a começar de vocês. Um ambiente onde você pode ser quem você é e que você não precisa usar suas máscaras. Isso é extremamente importante de ser entendido, porque uma máscara social custa muito caro. A psicologia, inclusive, vai dizer que uma máscara social, ela consegue durar por até 60 dias. Quando você conhece alguém, você consegue se camuflar por 60 dias. Chega um momento que você tem que criar tantas outras subestruturas para sustentar aquela primeira. E aí você não consegue dar conta disso, dado o peso emocional que isso causa a você. Então, a máscara ela é extremamente pesada para a vida e é pesada também no ambiente de trabalho. Um ambiente onde você fala o que você pensa abertamente. Óbvio, não é falar qualquer coisa, mas falar o que você pensa sobre a ideia que está sendo tratada no trabalho. Trazer opiniões e críticas construtivas, um ambiente onde você pode criticar e ser criticado de maneira construtiva. Admitir erros sem medo de retaliação. Pessoal, a segurança psicológica, hoje, ela é um desafio, mas eu penso que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos, eu sou extremamente otimista em relação à sociedade. É o meu perfil, é o meu jeito. Mas eu penso que em algum momento isso vai ser apenas uma observação sobre, poxa, no passado nós falávamos sobre isso. Eu acredito nisso, que a gente vai chegar nesse nível de cumplicidade, solidariedade, de contribuição, de colaboração, ainda mais. Eu não quero fazer exercício de futurologia, mas ainda mais diante da evolução tecnológica que coloca o ser humano de volta numa ideia de
protagonizar ou não determinadas coisas com a possibilidade que a tecnologia causa. Se, óbvio, nós tivermos ambiente para que o ser humano possa ser ser humano. E aí, pensa-se sobre isso, sobre o futuro do trabalho, mas o que eu quero dizer é que, em algum momento, a segurança psicológica ela vai ser obrigatória, porque nós teremos que lidar apenas com processos humanos, no seguinte sentido: nós teremos máquinas fazendo trabalhos que podem ser mecanizados, que podem ser otimizados e repetitivos, e o ser humano ele cada vez mais vai precisar ser humano. E a segurança psicológica ela é fundamental para a humanização no ambiente do trabalho. Então eu penso que em algum momento esse assunto aqui deixará de ser um desafio e ele passará a ser uma realidade. E eu espero poder viver isso na minha geração, na minha existência. Vamos lá. Então, basicamente, a segurança no trabalho, a segurança psicológica, ela vai lidar com a tomada de riscos interpessoais, que é aquilo que eu falei. As pessoas podem ser quem elas são, se sentem à vontade de expressar suas opiniões, suas ideias. O trabalho e a segurança, né? Funcionários se sentindo seguros para se expor diante de líderes e colegas. Uma liderança ativa é fundamental porque ele é o ponto de partida comportamental, ele é a referência, é o paradigma comportamental. Um líder que não é inclusivo, um líder que não que não entende a diversidade, que não entende a equidade, que não entende a dignidade humana, que não entende os fatores humanos envolvidos num processo de trabalho, se ele não consegue respeitar isso nos relacionamentos interpessoais, ele não está credibilizando ninguém para fazê-lo. Então esse é o desafio que começa com a liderança, promovendo esse ambiente de escuta ativa, de inclusão, de percepção e, óbvio, a diversidade das equipes. Não tem como você achar que uma mulher vai se sentir segura num ambiente onde mulheres não são respeitadas. Não adianta achar que uma pessoa com uma diversidade no aspecto da sexualidade vai ser respeitada num ambiente onde simplesmente essas pessoas nem existem ou as que existiram saíram porque se sentiram assediadas ou relegadas. Então, ou seja, assim como a questão racial e qualquer outra diversidade, inclusive a neurodiversidade, que é o próximo desafio que nós temos que ter. Os dados da OMC eu não trouxe aqui, trouxe numa outra palestra. Dizem que com as ações de equidade, diversidade e inclusão, ADI, que o Brasil tem hoje, a Organização Mundial do Comércio disse, por uma estatística que saiu em 2024, que o Brasil demorará ainda 95 anos para tornar equidade entre homens e mulheres. 95 anos, com as ações de hoje. Para, nessa mesma pesquisa, no traço racial, diversidade entre brancos e negros, nessa divisão, 170 anos. E com as pessoas com deficiência, 1.700 anos. Vai pensando aí. O que seriam, então, os níveis dessa pirâmide emocional para pensarmos essa estruturação hierarquizada acerca sobre a segurança psicológica, seu auge, seu alvo aqui da nossa análise. E, inicialmente, promove-se o ambiente físico. Eu sinto segurança no trabalho. Não adianta querer chegar em segurança psicológica se o salário minimamente não está pago, se o EPI não está entregue, se não tem uma cadeira decente para sentar. Vamos falar a verdade. Que sentido fará chamar um trabalhador para conversar sobre esse assunto se o básico não está construído? Então, a base da pirâmide é o ambiente físico, os direitos, né, os benefícios. E aí a empresa tem uma segunda camada importante. Como que essa empresa apoia esse trabalhador? Como que é a política dela para lidar com pessoas que tenham, de repente, algum tipo de situação ligada à sua saúde, ligada às suas questões até comportamentais, ligadas aos seus dramas pessoais que podem impactar o trabalho. Aqui nós vemos um case de uma empresa que falou que como eles tentam fazer esse monitoramento, como que a empresa entende essa relação dos fatores humanos e como que ela lida com eles para que a empresa continue as suas atividades, mantendo suas metas, suas produtividades, mas entendendo também os fatores humanos presentes na vida de cada um daqueles trabalhadores. Como que a empresa promove esse desenvolvimento profissional para que a carreira seja valorizada, para que aquele trabalho seja valorizado, o trabalhador seja valorizado, ele sim sente que a empresa quer que ele cresça e avance na sua carreira? Se a gente tem essas bases fundamentadas, a gente pode sim falar de segurança psicológica, porque ali ele vai ter voz, ele vai ter a sensação de possibilidade de expressar ideias, opiniões, e que esses sentimentos, essas ideias importam nesse ambiente de trabalho. Bom,
Sintetizando, os fundamentos, então, para essa segurança psicológica vão se resumir nesses 4. A segurança para pertencer, a segurança para aprender, a segurança para interagir e a segurança para se expressar. Os funcionários se sentem incluídos, valorizados e apoiados por seu time. Isso faz muita diferença, inclusive no aspecto da retenção dos talentos. Os funcionários se sentem seguros para perguntar o que não sabem e tentar novas atividades sem medo de julgamento. Todos os membros da equipe se sentem à vontade para expressar, sugerir e criticar. Os funcionários se sentem confortáveis para pedir ajuda, compartilhar sugestões, dar e receber feedback. Mas nem sempre é assim, né? Esse aqui é um caso muito emblemático que gerou muita reflexão e eu acredito que pode fazer a gente refletir um pouco sobre o que causa não termos a segurança psicológica. Vamos lá. Bom, acabou abrindo uma janelinha aqui, mas não tem problema. Espacial que a NASA preferia esquecer. Em 2003, o ônibus espacial Columbia se desintegrou. 7 astronautas perderam suas vidas. Mas o que realmente aconteceu? Durante o lançamento, um pedaço de espuma isolante se soltou. Isso causou um dano invisível na asa. Mas a NASA sabia. Engenheiros alertaram, pediram fotos. Foram ignorados. Na reentrada, a asa danificada falhou. A Columbia virou cinzas. Uma lição brutal sobre os custos do silêncio e da negligência. Demanda bruta é a partir de 3 mil. Bom, agora voltando aqui para a nossa palestra. Calma aí, pessoal. Essas partes sempre enrolam a gente, né? Pronto. Esse caso real aconteceu com o ônibus Columbia em 2003. E o que acontece, está sintetizado ali naquele vídeo, é que no momento que o ônibus está saindo, acontece um desprendimento de uma espuma, de um bloco de espuma, que dada aquela velocidade e aquelas condições de saindo da atmosfera, bate na asa, cria uma pequena ruptura. Isso foi analisado alguns dias depois, vendo-se as imagens da subida do ônibus espacial. E aí, a equipe de engenharia começou a investigar, começou a trabalhar, e aí um engenheiro responsável levantou esse tema, levantou essa questão para a liderança, para a parte da diretoria, inclusive, da operação, e aí não houve retorno. E aí ele sobe para a chefia dele e diz, olha, a gente está tendo aqui uma percepção, isso aqui pode ter algum problema, vamos investigar melhor esse tema? E aí ele também não recebe um retorno de continuidade. E aí tem-se uma avaliação, uma reunião geral para falar do sucesso da operação, do sucesso da viagem, e naquele ambiente ele não está seguro para pronunciar que aquele sucesso estava em risco. E aí, resumo, na hora de voltar para entrar de novo na camada terrestre, na parte ali da atmosfera, simplesmente aquela abertura entrou muito vapor, entrou muita alta temperatura, colapsou a asa, depois colapsou os outros compartimentos e a poucos, digamos assim, poucos quilômetros do pouso, ele se desintegrou e 7 pessoas foram mortas. E aí depois fez análise de acidente, e polícia, e mídia, e o tempo todo isso sendo explorado. E sempre perguntavam para esse engenheiro, mas por que você não falou lá na reunião que você podia ter falado? Ele, não, eu não podia ter falado. Eu já tinha falado. Aí o máximo que eu fiz foi mandar um e-mail. Não tinha o que fazer mais ali. Não tinha voz, não tinha espaço, não tinha como falar. Resumo, ele não tinha a segurança psicológica para estar numa reunião onde ele tinha a autoridade que tinha, mas na verdade ali ele estava tolhido. Eu simplesmente não poderia fazer isso. A gerente estava lá em cima dele e ele não tinha voz. E isso ficou emblemático, porque pessoas perderam a vida por falta de reconhecimento aí de uma informação
É importante. Então, o silêncio motivado pela insegurança psicológica pode ter consequências fatais em qualquer organização. O medo mata a inovação e a segurança. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar nessa questão até da hierarquia, né? A hierarquia rígida, esse medo de retaliação, impediram que um especialista capacitado compartilhasse uma preocupação vital. E aquelas pessoas poderiam estar vivas. Então, de maneira simplificada, como que a gente pode começar a dar passos para essa segurança psicológica? Porque até agora é só desafio, né? É só olhar um mundo ideal, onde as pessoas podem ser quem elas são, sem máscaras. Mas como que a gente pode começar a caminhar para viver essa realidade? Primeira coisa é ter humildade e não se constranger com a questão dos erros. Os erros são tratados como uma oportunidade de aprendizado e não como um conjunto de punições e críticas. Reagir ao erro envolve vulnerabilização. Primeiro, que quem está numa posição de liderança, quem está numa posição de chefia, você não tem que saber tudo. Se você é o cara que mais sabe na sua equipe, você já está errado como gestor e como líder. Porque a sua função não é saber tudo. A função da liderança não é saber tudo, mas é ser um maestro, né? E orquestrar os diversos talentos presentes na equipe. E você, obviamente, tem que ter gente que saiba muito mais que você na tua equipe para justamente ir mais longe com esse time. Como lidar com os problemas? Conversas sérias e sensíveis são feitas abertamente? Ou ainda tem a questão dos tabus? Aceita-se a diversidade? A diversidade é um problema. A diversidade é algo que tem que ser evitado? Não. O apoio mútuo. Os colaboradores se ajudam, se apoiam com empatia, com solidariedade. Pedir ajuda. É fácil pedir ajuda e oferecer ajuda, independente do formato do trabalho? Assumir os riscos, liberdade para se posicionar, liberdade para ser, liberdade para questionar, para propor. E a apreciação, que é o reconhecimento, a valorização dos talentos únicos. É você, inclusive, entender o princípio da interdependência. Eu faço por você, você faz por mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu cuido de você e você cuida de mim. São caminhos que podem ser trilhados para o alcance, a melhoria do ambiente de trabalho em torno da segurança psicológica. Agora, o ponto é o seguinte, gente. Tudo isso aqui entra muito no campo de abstrações, como, por exemplo, a Mariana falou, né, na questão da sustentabilidade, mas isso também se torna prática exigida em lei quando a gente vê a inovação da NR1 falando sobre os riscos psicossociais e que desde que ela foi colocada em prática em 2022, a gente tem aí alguns adiamentos para algumas ações da NR1 e agora entra em ação 26 de maio, todos os adiamentos foram feitos e entra em 26 de maio em ação esse termo relacionado aos riscos psicossociais, que eles precisam estar presentes no teu inventário de risco, lá no teu NR1, no teu PGR, e agora precisam também ter um plano de ação associado a esses riscos. Então agora não é só uma questão de mundo ideal e de ideias abstratas. Você precisa sim entender dentro da tua atividade, dentro do teu negócio, dentro do teu objeto contratual, seja como você presta serviço, seja na tua gestão local de contratado, da administração central, ou seja no campo de atuação na empresa contratante, mas é importante entender isso como uma cultura organizacional. Como organizar o trabalho, como entender as relações interpessoais existentes e como intervir positivamente nisso, nas condições que afetam a saúde mental, como falamos, ansiedade, depressão, burnout, estresse. O foco no trabalho, que era o foco antigamente focado só no ambiente do trabalho, com esses fatores originados, mas não levavam em consideração os fatores humanos, os fatores pessoais envolvidos na prestação do serviço e que agora precisam receber protagonismo nessa avaliação. E exemplos de risco, né? Falamos aqui alguns, falta de autonomia, má gestão, conflitos interpessoais. Essa adequação é necessária porque é uma medida de prevenção e estruturar essa gestão de riscos, justamente por conta desses dados alarmantes aí de afastamentos no Instituto Nacional de Seguridade Social. Bom, já falei bastante e de repente as minhas palavras não foram suficientes. Mas o que a minha palavra não conseguiu alcançar você, que essa música possa fazer o restante. E eu peço que você se concentre nesse momento. Não precisa fechar os olhos, porque eu quero que você inclusive veja a letra da música que vai ser colocada ali.
Essa é uma música da minha composição, junto com o André Loures, que inclusive não está aqui hoje porque está dando uma palestra de saúde emocional para crianças, num dos municípios aqui do Rio de Janeiro. Senão ele estaria aqui, mas ele está numa atitude mais nobre do que a minha. Ele já está cuidando da próxima geração. E estaremos aqui agora para cantar essa música que, inclusive, será lançada no mês de setembro, Setembro Amarelo, um álbum chamado Respira, que fala sobre saúde emocional. Vocês vão ter a chance de acompanhar isso aí nos Spotify, nos streamings. Já fiz aqui minha propaganda, minha publi. Já tá pago já. Já tá pago. Não ia sair de graça. Não ia sair de graça. Não, você não falou da camisa da Insider, então... Não falei, é verdade, né? Desconto de 40%, inclusive, lá no... Verdade. Aproveita. Agora vamos lá. Eu peço que você... Bota a letra da música. Bota a minha apresentação lá, que aí tem a letra pra passar. Aí a música você nem precisa deixar, não. Pode deixar aí mesmo que ele... Isso aí. Pode soltar. Pode aumentar um pouquinho mais o áudio. Aumentar. O mundo anda rápido demais. Pra quem sente, pra quem pensa, pra quem faz. Tem gente rindo em fotografias, mas dorme mal. Acorda cansada de existir. O corpo pede pausa, a mente pede abrigo, mas ninguém ensinou a pedir ajuda. É tanta gente forte, exausta por dentro, tanta gente viva sobrevivendo. Se a dor tivesse um som, talvez alguém ouvisse. Se o silêncio falasse, talvez alguém ficasse. Quem cuida de quem cuida de si. Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu sou Leandro Cordeiro, foi um prazer dar essa palestra para vocês aqui sobre segurança psicológica e juntos somos mais seguros. Um ótimo dia para vocês. E aí, gostaram? Bom, né? Pô, meu amigo, ia perder o jabá? Não ia perder o jabá. Beleza, agora, pessoal, agora a palestra é com vocês. Aqui, ó. Tirou o chapéu? Tá faltando, você não queria... Ah, é verdade. Tá na paleta, inclusive, né? Agora, pessoal, o resto da palestra é com vocês. Nós vamos se reunir em 4 grupos. Vamos pensar na sala aí como 4 espaços, ok? Acredito que dê para botar o quê? 15 pessoas em cada grupo, ok? E nós vamos discutir sobre a segurança psicológica de uma maneira mais propositiva. Aqui nós teremos uma ficha que vai nortear vocês com 10 perguntas. Essas perguntas, elas são norteadoras. E aí você vai precisar no final responder com 3 iniciativas, no mínimo, sobre como promover a segurança psicológica nas suas equipes. Não precisa ser algo mirabolante. Inclusive, pense aquilo que pode ser feito já essa semana, já semana que vem. Ok? E aí no final, cada um dos grupos vai escolher uma pessoa para vir aqui, em rápidas palavras, apresentar quais foram as iniciativas, os insights que vieram por meio dessa discussão. Ok? Então agora é com vocês. Vamos dividir aí a sala, vamos fazer uma roda, ok? 4 grandes rodas, com 15 mais ou menos cada uma, e aí a gente vai começar aqui a discussão.